De um dos cabeços da Serra dos Órgãos desliza o fio de água que se dirige para o norte e, engrossado com os mananciais que recebe no seu curso de 10 léguas, torna-se rio caudal. É o Paquiquer, saltando de cascata em cascata, enroscando-se como uma serpente, vai depois se espreguiçar na várzea e embeber no Paraíba, que rola majestosamente em seu vasto leito. Este é o começo do romance O Guarani. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, é um prazer estar conversando aqui com vocês nesse projeto importantíssimo da Fundação Demócrito Rocha. E esse nosso encontro, vamos falar um pouco sobre o romantismo e, mais especificamente, um pouco sobre Alencar e sobre o índio em Alencar. O romantismo é muito grande, é um movimento que se alastrou do mundo todo, partiu ali da França, da Inglaterra, da Alemanha, ganhou o mundo todo, foi tanto na poesia quanto na ficção, então é um movimento imenso. Não tem como a gente falar em pouco tempo sobre esse movimento tão grande. O que a gente tem que perceber é que cada vez que a gente lê Alencar, a gente percebe o quanto ele é empolgado em mostrar para os seus leitores dos folhetins da época o Brasil que ele queria mostrar. Mesmo com a construção de todos os personagens ser de maneira tão fantasiosa, mas as descrições que havia dentro dos seus textos eram muito reais, eram muito realistas. Então ele é muito empolgado em mostrar para o seu público leitor todo esse país que ele queria mostrar. E por que ele queria mostrar esse país dessa maneira? Porque o Brasil estava num processo de autoconhecimento e de independência de Portugal muito grande. A gente está ali, o começo do romantismo aqui, é comum se marcar em 1836, né, com o livro de poemas do Gonçalo de Magalhães, Suspiro, Poeta e Saudades. A independência foi logo ali pertinho, foi 1822, quer dizer, há 14 anos estávamos da independência. Então, a revolução no Brasil naquela época foi muito grande. E o que se perguntava naquele período era exatamente isso: que Brasil queríamos ter, quer dizer, que valores deveríamos preservar, qual era a vida que nós queríamos ter para os brasileiros, quem são nossos heróis. Então, para responder tudo isso, José de Alencar fez uma imensa obra, né? E nesse período surgiram, que foi muito importante, que a gente é muito importante que a gente acentue isso, foi nesse período que surgiram os folhetins nos jornais. Os folhetins que tinham praticamente duas funções, que era informar, evidentemente, e divertir. E divulgaram muito a literatura. E a literatura passou a ser uma diversão de todas as pessoas que recebiam os folhetins. Então o romance, dessa forma, passou a ser, com o folhetim, passou a ser um instrumento de descoberta do Brasil. Não é em vão que o José de Alencar foi lá no sul do país, compôs o Gaúcho. Quer dizer, construiu ali como era que o gaúcho vivia, qual o seu imaginário, como era que ele se portava, como era que ele se vestia, como era que ele comia. E, ao mesmo tempo, veio aqui para o Nordeste e falar sobre o sertanejo. E mesmo, e concomitante, fez ali na corte um romance sobre a corte do Rio de Janeiro, que é o caso de Senhora, que conta a história ali da corte, a história da mulher, como era que a mulher vivia, como era que ela se relacionava com o seu público, etc. Então o José de Alencar fez fez esse retrato muito preciso do ponto de vista social do Brasil, mesmo com todo o exagero. Mas a gente não pôde, então a gente tem que ver que o romance ele foi importante, por meio dos folhetins, dessa construção do imaginário. Então nós não podemos ler Alencar simplesmente como um drama, porque não tem muito sentido. Alencar, ele era afiliado a uma escola, ele sabia disso, tinha consciência disso. Quando começaram a falar sobre como os personagens dele viviam, sobre como os personagens deles eram irreais, o Agripino Criei chegou a dizer, inclusive, que o índio de Alencar é uma linda mentira. Ele foi preciso escrever um pequeno livro em que ele explica exatamente a que corrente ele pertencia e fazia isso e fez isso com uma maestria muito grande. Quer dizer, ele tinha com a consciência muito grande de esteticamente como era que ele construiu o seu personagem. Então vejam bem, dentro desse arcabouço imenso que é do romantismo, e dentro das correntes do romantismo, vamos trazer só um pequeno ponto aqui, que é o indianismo, a construção do indianismo em Alencar. E vamos trazer a construção do índio Peri. Como é que o José de Alencar construiu o Peri?
Eu escolhi aqui 4 elementos na base dos quais se encontra toda a ideologia desse índio que o José de Alencar sempre quis construir. Primeiro, era símbolo de brasilidade porque ele era ele era honesto. A honestidade e a fidelidade ao branco era fundamental. A fidelidade era um princípio fundamental de um país que está se auto-reconhecendo. Essa questão da fidelidade e da lealdade naquela época, assim como em todas as épocas, era tão importante, principalmente naquela do índio em relação ao branco, que o José de Alencar, logo ali no começo, no segundo capítulo, da primeira parte do livro, ele abre um capítulo só com o título de lealdade, um capítulo curto. Então, aliás, como todos os capítulos do romance eram curtos, porque eles eram publicados em folhetins, tinha que ser curto mesmo. O título desse capítulo era Lealdade, em que ele vai falar da lealdade de Dom Antônio de Maris ao rei de Portugal. Então, esse é o princípio do herói clássico, quer dizer, ter uma vida toda para lutar por bons princípios. Segundo, Código de Honra. O Peri tem um princípio de lealdade a Ceci que supera todas as características humanas. Peri dá vida pela Cecília, morre por ela. E, ao mesmo tempo, se afasta da sua tribo para ficar protegendo. Então, esse código de honra vai desde o começo até o final do livro. Como a gente percebe, ele salva de todos os problemas que a vida acaba levando para Sicília, não só da selva, mas do próprio antagonista, do próprio, né, do Loredano, etc. O outro, que era também muito característica do romântico, que era o amor impossível. Quer dizer, o Peri nutria um tipo de amor completamente irreal em relação a Cecília. E, na verdade, essa junção entre índio e branco é o que vai ocorrer na nossa realidade social e antropológica. Mas, naquele momento, aquela sublimação do amor era importante porque eram fatores sociais, econômicos e antropológicos diferentes, não se podia juntar naquele período, principalmente no romance. Então, o amor impossível é uma outra característica. Uma outra é a integração à natureza. O Peri é completamente integrado à natureza. Ele conhece todos os segredos da natureza e, por conta disso, ele domina a natureza. Mas esse domínio que ele tem não é um domínio predatório, muito pelo contrário. Ele respeita a natureza, por isso que ele a domina. É diferente. Então, essa integração absoluta à natureza é uma das grandes características da construção do índio do José de Alencar. E outra coisa, a valentia. Quer dizer, Peri era ele foi construído para ser um personagem destemido. E era destemido porque isso era empolgado. Esse é que dava empolgação para o seu público leitor. Então veja no começo, quando ele, logo aqui no capítulo 4, na caçada, veja como ele descreve, começa uma pequena descrição, que ele vai descrevendo ao longo de todo o livro. Eu trouxe só um pedacinho, só para vocês perceberem aqui. No capítulo 4, da primeira parte, chamada Caçada, ele diz: sobre a alvura diáfana do algodão, a sua pele cor de cobre brilhava com reflexos dourados, os cabelos pretos cortados rentes, a tez lisa, os olhos grandes com os cantos exteriores erguidos para a fronte, a pupila negra, móvel, cintilante, a boca forte, mas bem modelada e guarnecida de dentes alvos. Quer dizer, são descrições completamente fantasiosas se nós levarmos em consideração o nosso índio. Mas isso não tinha a menor importância, porque ele não estava construindo o índio de maneira realista. Ele estava construindo um herói que servisse de símbolo nacional. E esse índio, quando o branco chegou aqui, ele já era o dono dessa terra. Então, ele era, por princípio, ele era o dono de tudo. Então, e ele guardava essa singularidade. Ele era honesto, passou a ser fiel ao branco e tinha essa valentia. Então, todos os leitores, era belo, evidentemente, valente, destemido, todos os leitores se identificavam com ele.
E por conta disso, que o José de Alencar conseguiu uma grande maioria de leitores e uma grande aderência nos seus livros. Evidentemente, isso é apenas uma sugestão, isso é apenas um pequeno bate-papo para que você, queridos cursistas, possam se aprofundar na leitura desse romance de José de Alencar, que para mim é um dos maiores romances da literatura brasileira, mesmo estando dentro da classificação romântica. Então, de qualquer maneira, o que a gente percebe quando lê o livro, que o José de Alencar era empolgado em mostrar o país, mesmo que fosse um país que em determinados momentos não correspondesse com a realidade dos personagens. Como eu já disse, o cenário era muito realista. Mas ele tinha uma mensagem para passar por leitura. E essa mensagem era exatamente este. Esse é o nosso país, essa é a nossa história, esses são nossos heróis que nós devemos preservá-los como tal. Então, é assim que devemos construir a nossa imagem de Brasil. E era assim que o nacionalismo começou a ser formado. Então, percebam que eu falei muito pouco de uma gama imensa que tem para se falar do romantismo. Mas aqui é apenas um bate-papo inicial e eu espero que eu tenha contribuído para que você se empolgue e comece a ler e comece a analisar e comece a estudar esses fascículos maravilhosos que a Fundação Demócrito Rocha tem dado para vocês. Valeu, um grande abraço, até a próxima vez.